Muito bem, galera da Literatura Irreverente, estamos de volta aqui hoje para uma resenha crítica a respeito de um filme que trouxe muita notoriedade para a região de Foz do Iguaçu, The Mission, cujas principais locações foram feitas aqui nas Cataratas do Iguaçu. Roda a vinheta que a gente já volta com vocês. O filme The Mission ele foi rodado no ano de 1986, há 36 anos, portanto. Foi dirigido pelo inglês Roland Joffé e escrito pelo também britânico Robert Bolt. O filme A Missão ele está baseado em fatos reais, ele trata da época da expulsão dos jesuítas do Reino de Portugal. Ou seja, a trama central do filme está no Tratado de Madrid, de 1750, que foi um acordo entre as coroas de Portugal e de Espanha que determinava a passagem do domínio português de uma área onde estavam estabelecidas diversas missões jesuíticas. Existem dois protagonistas para esse filme. Um deles é o irmão Gabriel, que está representado pelo Jeremy Irons, que é um padre jesuíta que foi designado para tocar adiante o projeto da missão de São Carlos, que estava incrustada ali no topo das Cataratas do Iguaçu, depois da morte do padre que era encarregado dessa missão. Aquele mesmo padre que nós vemos no filme, que foi jogado ali no Rio Iguaçu, crucificado, e logo depois acabou caindo ali pela garganta do diabo, uma cena memorável, impressionante, inesquecível, né? E depois que ele escalou, então, aqueles paredões de pedra ali das Cataratas do Iguaçu, ele tirou da mochila dele um oboé e começou a tocar uma música muito melodiosa, e com isso ele angariou ali a simpatia dos índios que o conduziram até a missão de São Carlos. O outro protagonista é o Rodrigo Mendonça, que é representado pelo Robert De Niro. Este personagem do Robert De Niro, ele é bastante complexo, porque na verdade ele inicia a atuação dele como um caçador de escravos. Ele capturava ali os índios para vender no mercado de escravos ali. E depois ele se envolveu numa trama passional e acabou assassinando o próprio irmão. Eles estavam os dois apaixonados pela mesma mulher e acabou duelando e matando o próprio irmão. Como era um duelo, ele não foi condenado. Mas o remorso dele fez com que ele se exilasse também ali nas Cataratas do Iguaçu e acabou se convertendo, então, a jesuíta, ou sendo ele mais ou menos como se fosse o braço direito do irmão Gabriel. O enredo todo é representado sob o ponto de vista de um narrador explícito, que é o Altamirano. Esse Altamirano também é um personagem bastante importante, é representado pelo Ray McAnally. Ele era um funcionário da coroa portuguesa que estava encarregado de julgar a permanência dos jesuítas nas missões, então, né? E os jesuítas são, portanto, convocados a defender a sua audiência numa permanência que é mediada justamente pelo Altamirano, visto que o território ocupado pelas missões está em vias de passar a pertencer aos espanhóis, que podem, então, escravizar os índios, ao contrário do que acontecia com os portugueses. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui para frisar que os jesuítas eles nunca teriam tido o sucesso que tiveram nas reduções jesuíticas se não fosse pelos esforços e pelo reconhecimento dos índios guaranis, né? Eles eram capazes de identificar os locais mais adequados para novos assentamentos, para fornecimento de água, pedra para construção, terras férteis, o cultivo abundante, etc. E os guaranis, por outro lado, para que vocês tenham uma ideia da simbiose, da convivência entre jesuítas e guaranis, eles tampouco poderiam ter prosperado materialmente sem a perícia técnica dos jesuítas, não é verdade? Que incluía, inclusive, o trabalho nas oficinas que existiam em cada uma das reduções, né? Ali, nas oficinas perto da igreja, eram desenvolvidas suas próprias áreas de especialização, incluindo trabalhos com ferro e prata, carpintaria, tecelagem, fabricação de instrumentos musicais, escultura, pintura, etc. Isso sem contar com o desenvolvimento da agropecuária na região, né? Bem, e voltando então ao filme, antes de dar o seu veredito, o Altamirano foi convidado a visitar
essas missões jesuíticas para conhecer então o trabalho desenvolvido pelos jesuítas na América do Sul. E embora cada missão tinha ali um desenho diferente, todas seguiam um padrão comum. O assentamento, por exemplo, era sempre baseado em uma praça central, como mostra o gráfico aqui, que tinha em uma das extremidades uma igreja enorme que era capaz de abrigar toda a comunidade, um cemitério comunitário adjacente àquela igreja, uma escola ao lado da qual os jesuítas também viviam. Em ambos os lados da praça havia moradias individuais para as famílias de Guarani, e cada redução tinha um cotiguaçu, que era o abrigo separado para viúvas, órfãos e mulheres solteiras. E, diga-se de passagem, água encanada e saneamento básico estavam disponíveis para toda a comunidade e todos contavam com um hospital. Tudo isso era construído no estilo barroco guarani, o único barroco nativo na América. Então o Altamirano ele ficou muito impressionado. No entanto, o destino das missões já estava traçado antes mesmo da corte ser iniciada, né? O tal julgamento, a audiência dele. Os jesuítas deveriam retirar-se do território ou então eles seriam massacrados pelo exército. E os índios, que já estavam muito habituados àquele sistema, eles se recusaram a se retirar da missão de São Carlos. Então o Mendonça, que é representado pelo Robert De Niro, ele abdica do voto de obediência jesuítica dele e passou a liderar a resistência contra o exército. O irmão Gabriel, por sua vez, ele não abandonou a missão, mas ele ficou ali com o corpo de Cristo na mão e acabou sendo baleado também da mesma maneira. Ou seja, no final todos são dizimados, tanto o valente Mendonça quanto o pacato irmão Gabriel. E assim se fez a vontade dos homens que se julgam serem os porta-vozes da vontade de Deus, né? Esse filme, como eu disse no início, já tem lá seus 36 anos e ele segue agradando muito, e uma das grandes razões para isso é o fato dele bater pesado mais nas instituições do que nos homens. Exemplo disso é o fato de podermos ver em muitos personagens traços que os tornam simplesmente humanos. Por exemplo, o Altamirano, se dependesse dele, não existiria esse combate. O próprio Rodrigo Mendonça, que era um caçador de escravo e se tornou um jesuíta, ou seja, a humanização, então, dos personagens individualmente, né? E, resumidamente, o que vemos nesse filme é que tanto a paz, que é representada pelo irmão Gabriel, quanto a defesa armada, que é representada pelo Rodrigo, elas são dizimadas pelas forças reais. E qual é a lição que nós tiramos disso? Que nada é mais desumano do que as autoridades que nos governam, né? Esta é a grande lição que o The Mission nos deixa. Bem, galera, tá curtindo aí o vídeo? Inscreva-se, divulgue, deixa um like, comenta, ativa a sinetinha aí, porque toda sexta-feira tem chumbo quente aqui no nosso canal, tá certo? A trilha sonora, como não poderia deixar de comentar, é por conta do fantástico, inesquecível Ennio Morricone. Inclusive a fotografia da Chris Menges foi vencedora do Oscar, né, de 1987. E no British Academy Film Awards, ele ganhou como melhor ator adjuvante, melhor edição, melhor trilha sonora, todos do ano de 1987, além, é claro, da merecidíssima Palma de Ouro do Festival de Cannes de 1987. E voltando um pouco, galera, ao contexto histórico, para encerrar o nosso vídeo de hoje, as impressionantes ruínas e reduções jesuíticas são uma recordação, digamos assim, perene de algo que, apesar dos seus defeitos, foi um grande triunfo da humanidade. Um triunfo, inclusive, que a Unesco declarou como patrimônio da humanidade. Obrigado pela atenção, se inscreva no nosso canal, deixa um like e até o próximo vídeo.